Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Então vamos para mais um estudo, aula 686, pelo YouTube 315. Então vamos para a primeira parte, que é perguntas e respostas. Primeira pergunta, feminino, 46 anos, solteira. Gostaria de orientação para ajudar meu filho a ter um relacionamento com o pai dele. Quando engravidei, foi uma gravidez conturbada, pois não vivia com o pai do meu filho. Foi só um relacionamento de 6 meses. Então, fui mãe solo. Hoje sinto que meu filho não tem bom relacionamento com o pai dele, e isso está interferindo na vida pessoal e sentimental. Bom, então, preciso atacar a causa para resolver o efeito. Não adianta querer agora resolver o efeito sem ir na causa. E na causa foi quando tudo começou. Então, converse com seu marido, explique que é muitíssimo importante os pais terem um relacionamento harmonioso, agradável, porque isso futuramente pode afetar muito em todos os sentidos. Já está afetando agora, imagine depois então. Então, precisa viver em harmonia, em paz e alegria a família. Quando uma família não tem paz, não tem harmonia, não tem alegria, é um túmulo. Então, a pessoa quando está chegando em casa, ela começa a ficar triste, não sabe por que não sente alegria quando chega em casa, é por causa desses 3 fatores que não existem naquele lar. Então, converse com ele. Eu recordo que faz uns 30 anos, mais ou menos, ou 40 anos, quando estive em Portugal, uma das vezes, e eu fui visitar um asilo. Quando entrei, fiquei impressionado com a fisionomia das pessoas. 90% ou mais tinha um semblante agressivo, de tristeza, de quem só ficava nervosa, irritada, dando bronca. Então, esse tipo de fisionomia, eu pensei na época, é por isso que fica no asilo porque é diferente, os filhos não aguentam, não têm paciência de conviver com uma pessoa com essa fisionomia. Por isso é importante estabelecer paz e harmonia. Asilo com a casa de repouso tem uma diferença. O asilo, a pessoa fica lá, não tem recurso para pagar mais, então fica lá meio jogadão, né? Jogado, meio abandonado, e então não tem aquele carinho, amor pelos filhos. Os filhos não têm amor pelos pais, nem os pais têm pelos filhos. Então é importante procurar manifestar agora, quanto antes, o que precisa ser feito. Vocês precisam então ler, voltar para a época que engravidou, e ler o livro Educação do Renascimento. No momento em que soube que estava grávida, vocês dois ficaram muito conflito, muito inseguros, não sabiam o que fazer, talvez até pensaram em aborto, coisa parecida. Então, leia a Educação do Renascimento, coloque em prática o que ensina. É importante que o seu esposo também faça isso, ok? E depois, na medida possível, quando o seu filho estiver lendo, chegue bem próximo e lê a sutra na cabeceira dele com muito amor e muito carinho. E sempre que puder, visualize a imagem de seu filho está em harmonia com você e você está em harmonia com o seu filho. O seu filho está em harmonia com o seu marido e o seu marido está em harmonia com o seu filho. Mentalizando o pai praticando a oração do perdão para o filho fazendo a oração do perdão para o pai, 30 vezes cada um, 30 vezes do pai para o filho e 30 vezes do filho para o pai. Depois você faça 30 vezes para o seu filho e você está fazendo, e faça do seu filho para você também, ok? E todo momento, a todo instante, agradeça. Eu até recomendo que, ao invés de 1 quilo de feijão, fizer 2 quilos de feijão, ou 3 quilos de feijão, ou então compre o contador e faça umas 15 mil vezes por dia. Muito obrigado. Isso já vai dar uma mudança muito grande se praticar rigorosamente, ok? Pergunta número 2.
feminino, 66 anos, solteira. Há 1 ano derramei óleo quente na minha mão e há 6 meses queimei meu pé direito com gotas de óleo quente. Há 3 meses caí na cozinha de casa e trinquei a patelha do joelho esquerdo. Me recuperei bem, mas sinto dor no pé direito, fascine no calcanhar, inflamação, ora dói, ora não. Depois desses acontecimentos, negligenciei a leitura da Sutra Sagrada aos meus antepassados. Senti-me desanimada, mas confiante em Deus. Estou na Seitione há décadas. Embora eu saiba da importância das práticas, sinto-me inconstante em realizá-las. O que tudo isso significa? Significa auto-boicote. Inconsciente você não quer ser feliz, inconscientemente você quer sofrer, porque ainda está muito forte no seu inconsciente, que você traz de vidas passadas, da infância, da ideia de que você é filha de pecadora, que nasceu de fruto de um pecado. Isso tudo você tem que purificar. Então, quantas encarnações você teve antes dessa atual? Não se sabe, muitas e muitas. Então, tudo isso que você viveu, a última encarnação, a penúltima, a antepenúltima, foi aprendendo que é pecador, ainda está muito forte no seu inconsciente. Então, leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado, mas não leia corrido, leia para gravar. Então, leia 10 vezes cada capítulo, depois que você ler 10 vezes capítulo 1, passe para o capítulo 2. Depois que o capítulo 2, passe para o capítulo 3. E também, eu recomendo que você faça a Sutra Antepassado todos os dias sem falta. Domina-te a ti mesmo e faça. Não fique pensando que tudo que aconteceu seja culpa dos antepassados. Não, ao contrário, é do seu inconsciente. Então, esse detalhe você precisa superar. Então, quando for fazer a Sutra Antepassado, evoque o sobrenome dos seus pais, sobrenome da sua mãe quando era solteira, não aquele sobrenome que ela englobou o sobrenome do seu pai. Quando era solteira, qual era o sobrenome de sua mãe? O sobrenome do seu pai. E, primeiro, antes de ler a Sutra, faça o Pai Nosso 3, 4 vezes, porque muitos deles, a grande maioria, talvez 99%, eram cristãos, né? Ou católico, ou protestante, alguma coisa assim. Então é importante que faça o Pai Nosso e depois a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. O conhecimento teórico, conforme você mencionou, que já está há muito tempo, o conhecimento teórico não é tudo. Enquanto não colocar em prática, a teoria fica só no intelecto, só no superficial da sua mente. Então você não vai ter domínio da verdade enquanto não praticar. Praticando as coisas começam a melhorar. Então, veja bem que o mestre Masaru Taniguchi explica. O solo, que é a terra, representa a Deus. E representa a Deus porque ela dá vida. Você joga uma semente no solo, ele germina e começa a crescer. Então, representa a Deus. E as pernas representam os pais e antepassados. Aí o mestre diz, se a parte inferior da perna aqui está tendo algum problema, putrefação, por exemplo, tem que amputar uma parte ou começar a nascer outras, sola do pé ressecada, coisa parecida, é sinal que o solo, que é Deus, não estão vivificando nossos antepassados por negligência nossa. Por negligência nossa. Não é culpado dos antepassados. Antepassados gostariam de receber toda a bênção, atenção, carinho e viver feliz no mundo celestial. Mas os descendentes é que não estão ajudando-os. Então é importante, pergunto-lhe, você tem ido visitar o jazigo dos seus antepassados, antepassado do pai e da mãe, todos os anos sem falta? E você tem providenciado a limpeza, tem levado balde, vassoura, detergente e colocado flores, acendido uma vela nesses jazigos? E tem algum antepassado, talvez tenha algum antepassado que esteja em outra cidade e você não tem ido visitar. Então, visite-os e faça com que eles sintam felizes com a sua visita, tá? Pergunta número 3. Feminino, 44 anos, casada. Sou adepta da Seitione há mais de 10 anos. Faço as sutras todos para os antepassados e para o meu anjinho todos os dias. Tenho 2 filhas gêmeas, uma delas fala que tem dor de cabeça, tontura e dor na barriga. E já fiz exame, mas nada dá. O que fazer? Bom, quando os médicos não encontram nada, geralmente a causa é espiritual.
Quando o médico encontra e resolve o problema, isso é psicossomático, então é físico. Mas quando a causa é espiritual, o médico examina, faz todos os exames e não encontra aquilo que realmente está acontecendo. Então, pergunto-lhe, você tem ido visitar os jazigos dos seus antepassados, do sogro e da sogra, todos os anos? São 4 antepassados, sobre antepassado do seu pai, antepassado da sua mãe, do sogro e da sua sogra, ok? São 4 antepassados que você tem que visitar. E não tem nenhuma que faz mais de 10 anos que você não visita? Talvez ou uma irmã que morreu quando criança e ficou na outra cidade e está lá esquecida, ou uma tia que tinha um amor muito grande por você, um tio que te considerava como filha, alguma coisa assim, procure verificar e dê atenção total a essa pessoa, ok? E não esqueça de ler as suas antepassados e fazer registros espirituais para os antepassados da linha vertical, antepassado do pai, da mãe, do sogro e da sogra, e também da colateral, que são os tios-avós, primos, amigos, parentes, que todos os parentes que você tiver, façam um registro espiritual e manda para a festividade de São Antaro Roso, que todo ano no mês de abril, é feita essa festividade. Pergunta número 4, feminino, 55 anos, casada. Sou praticante estudiosa dos ensinamentos da Seichonoye. A minha família é católica e eu, desde os 20 anos, procuro estudar esta verdade e colocar em prática. Às vezes sinto tonturas e logo depois alguém falece. Às vezes tenho sonhos e alguém falece. Eu não tenho conscientemente essa curiosidade, esse desejo de saber quem vai morrer. O que saber para ficar fora dessa sintonia? O meu desejo é aprofundar na imagem verdadeira e praticar cada vez mais a verdade. Os antepassados podem interferir negativamente por eu ter escolhido a Seichonoye? Se você, quando iniciou, já explicou que é Seichonoye, então, seus antepassados eram católicos fervorosos, explique que a Seichonoye não é seita, tá? A Seichonoye não é seita. Aqui está a verdade do 1 que nós estamos estudando, e aqui o mestre Masaru Taniguchi deixa bem claro, a Seichonoye não é seita. A seita, por exemplo, do cristianismo, tem várias seitas. Então, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, tudo é seita do cristianismo. E do budismo tem várias seitas também. E do espiritismo também tem. Então, do que veio de cristianismo, Cristo veio o cristianismo. Cristianismo é ismo, que tem o sufixo ismo, tem uma ligação, é uma raiz que pode gerar vinculada do Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Seita do budismo, tudo que veio do ensinamento de Buda e todas as ramificações são seitas do budismo. Do espiritismo, também a mesma coisa. Então a Seichonoye não é oriunda de nenhuma religião. A Seichonoye não começou copiando o cristianismo, nem o budismo, nem o shintoísmo, ela começou com inspiração divina. Então a Seichonoye não é seita. Mas antepassados que não sabem, então precisam saber isso para quem começa a fazer a oração dos antepassados. E por isso que, como nós estamos no maior país católico do mundo, né, que é o Brasil, era o país mais católico do mundo. Atualmente não sei como é que está a estatística, mas é o maior país cristão do mundo, com certeza é. Então, faça o Pai Nosso antes de começar a leitura da Sutra Sagrada, ok? Então você procure, fale com autoridade sobre o que está acontecendo com você, não quer essas interferências. Eu também, quando tinha meus 4, 5 anos de idade, eu via meu corpo carnal deitado, dormindo, e eu via lá do alto, via meu corpo carnal deitado e ficava balançando assim. Aí eu falei convictamente, na época, quando tinha essa idade, não quero mais que aconteça isso. E nunca mais aconteceu. Então, você tem que fazer o seguinte, fale com a autoridade. O corpo é seu, é tudo seu. Então, você fale com a autoridade. Não quero mais receber essas informações. Não quero saber quem vai morrer. Fale, repita isso 10 vezes antes de dormir e assim que acordar. E, consequentemente, não vai acontecer mais também, ok? Então, você é dona do seu corpo, você tem a responsabilidade 100% de cuidar do seu corpo, então é você quem determina. Ao homem foi dado todo o livre-arbítrio, então você tem a escolha, opção de escolha. Isso daí, o fato de a pessoa ter essa sensibilidade acaba prejudicando.
Então, muitas pessoas que têm muito, que não querem, não gostam de saber disso, falam, eu não quero, pronto, e falem com autoridade, isso vai acabar, ok? E a velha pergunta, por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta. Então, por que você capta? Porque você não determinou, eu não quero. Tem que ser barrado, não quero essa informação. É o livre-arbítrio, determina, você que determina se quer ou não quer. Então, você determina claramente, eu não quero, acabou. Pergunta número 5. Feminino, 55 anos casado. Sempre que vou iniciar alguma prática da Seitoné, eu começo com muito entusiasmo e depois a vontade de continuar vai diminuindo. Quando vejo, já estou assistindo conteúdos completamente adversos daquilo que acredito. Tenho a sensação que não sou eu quem faz isso. Depois eu recomeço tudo novamente e isso está me causando muito cansaço. Parece que eu vivo lutando. Queria um crescimento espiritual constante para o alto, sem esses altos e baixos. Obrigado. Yogananda, quando estava com seu mestre desenvolvendo, aprendendo, e o mestre dele falava assim, Yogananda, faça a meditação. Aí Yogananda ouvia e não fazia, mais não fazia do que fazia. Aí o mestre, com muita paciência, Yogananda, faça a meditação. Até que um dia ele despertou e começou a praticar. Quando despertou e começou a descobrir como é fantástico, como é maravilhoso fazer meditação. A meditação tem vários tipos de meditações. Tem aquela meditação que você se concentra somente no corpo, mas a Seitoné não é uma meditação que fica somente pensando no corpo. Ela é transcendental. É uma meditação que nós procuramos unirmos-nos a Deus. Então, é uma transcendental. Por isso que nós dizemos, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus. Nós estamos aqui na Terra, no mundo das 3 dimensões. Ok? O mundo da 4ª dimensão é onde estão os espíritos. E 5ª dimensão é onde também estão os espíritos mais elevados, as divindades, muito mais, tá? Então, a 6ª dimensão é a dimensão do amor e a dimensão 7ª é o mundo celestial. Então, quando nós dizemos, deixa o mundo dos 5 sentidos e entra no mundo de dimensão superior, que é o mundo absoluto de Deus, você está transcendendo, saindo do mundo da Terra e entrando no mundo celestial. É isso que você está afirmando. Mas, para isso acontecer, é importante que você procure se concentrar bem antes de iniciar a meditação em Shinsokan. É por isso que eu recomendo, antes de iniciar a meditação em Shinsokan, pegue o livro A Verdade e Orações, volume 1, e leia uma oração que está lá. Aí você já vai entrar naquele clima, praticamente já entrando no mundo celestial. Então você vai meditar que você é filha de Deus, a infinita força vivificante de Deus flui para o interior, flui. Imagine a vida perfeita de Deus, sagrado, sublime, fluindo para o seu interior. E para que você tenha a sensação de que você está com Deus, Deus está dentro de você, aí você fala, já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que está aqui, vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que está aqui, é a vida de Deus que está aqui, vive. Então, você não vai pensar que Deus está lá em cima e você está aqui embaixo. Deus está dentro de cada um. A vida de Deus está dentro de cada um. Deus está dentro de você. Todos nós temos essa vida perfeita de Deus. Por isso, mentalize, concentre-se nisso. Então, quando começar a entender, então, as coisas começam a mudar muito, e mudar muito porque você está uno com Deus. Então, você vai estar com infinita sabedoria de Deus, amor de Deus, vida de Deus está dentro de você. Consequentemente, você estará em conexão com Deus. Por isso, você praticando diariamente a meditação em Shinsokan, quando precisar de alguma coisa, pedir uma orientação de Deus, você vai, como está sempre conectado, já está ligado lá com Deus, então vai receber intuitivamente a informação, a orientação. Ok? Então, na década de 70, algumas pessoas também diziam, eu ouvi muito, digo, na década de 60, 70, muitas pessoas dizendo, a única coisa que me pega, a única coisa que não concordo é sobre reencarnação, porque na Bíblia não consta. Na Bíblia consta sim. Houve um concílio, em Nicéia e outros concílios, que a igreja tirou tudo que falava sobre a Bíblia, sobre reencarnação. Mas Cristo também falou sobre reencarnação, e está na Bíblia também. Por exemplo, Mateus capítulo 17, versículo 1 a 12. Leia.
Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 12. Então ali diz o seguinte, Jesus, Pedro e Tiago estavam lá no morro de uma montanha e quando apareceu Moisés e Elias. Aí Cristo começou a conversar com Moisés e Elias. E aí Pedro viu nitidamente Moisés e Elias e disse para Jesus, se me permitas, eu posso fazer 3 cabanas aqui, uma para o Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor, né? Mas, então nessa hora veio uma luz luminosa que encobriu todos e uma voz do céu disse o seguinte, este é meu filho amado, falando de Jesus, com quem me comprazo, e a ele ouça o que ele fala, né? Aí os 3, quando viram aquela luz e aquela voz, baixaram e ficaram praticamente com o rosto na terra. Aí Jesus chamou a atenção do tempo, pode levantar, não temas o que aconteceu, só quero que não comente para ninguém o que vocês acabaram de ver. Enquanto eu estiver aqui na terra, não comente com ninguém. É isso que ele disse. Aí foi aí quando o momento que um dos discípulos perguntou a Jesus, mas Elias não falou que ia voltar? Aí Cristo respondeu, mas ele veio. Fizeram o que fizeram, ou seja, mataram Elias, assim como fazer comigo também. Ele não falou exatamente comigo, mas deu a entender que está claramente que mataram Elias. E aí os discípulos entre si comentaram, então João Batista era a reencarnação de Elias. Entenderam que João Batista era Elias na outra encarnação. Isso demonstra claramente. Em outros momentos também, Cristo também, quando curou aquele cego, aí os discípulos perguntaram, quem pecou mais, ele ou os pais? Se pecou, analisa a pergunta, quem pecou mais? Ele, é um karma dele ou é o karma dos pais? Então, significa que Cristo era muito comum conversar com eles sobre karma, sobre vidas passadas. Mas nos evangelhos, nos 4 evangelhos, quase não consta nada disso. Ou se constava, foi extraído, então ficou dessa forma como está hoje. Por isso, mas a Bíblia também fala sobre essa parte e sobre os cegos, se ele pecou, quando que ele pode ter pecado? Ele ou os pais? Só pode ser na outra encarnação, não é verdade? Pergunta número 6. Sexo não disse, idade também não, estado civil também não. Eu tomo remédios antidepressivos e gostaria de melhorar. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos e minha mãe quando eu tinha 14 anos. Eu já fiz oração para eles. Faço oração antepassado todos os dias. Eu me separei, mas ainda sinto muito a falta do meu companheiro. O que fazer? Você é o tipo da pessoa que diz o seguinte, eu era feliz e não sabia. Ou então, por que eu não conheci Seitonê antes? Se eu tivesse conhecido antes, eu não teria me separado. Então, alguma coisa que não adianta chorar o leite derramado. Mas, então, procure agora praticar para que tire esse sentimento de culpa. Na verdade, você guarda o sentimento de culpa. Eu fui talvez muito intempestiva, muito rebelde, falei o que não deveria, coisa parecida, alguma coisa nesse sentido aconteceu. Então, nas entrelinhas, dá a entender o que aconteceu. Com certeza, se você tivesse um pouco mais de amor e sabedoria, tivesse lido, por exemplo, lições para o cotidiano, não chegaria nesse ponto, mas tudo bem. Então, faça agora oração de perdão para o seu ex-marido, 40 por dia durante um mês. E 1 quilo de feijão, ou com um contador, diga 5.000, 10.000 vezes obrigado, agradeço, ok? E é isso que você tem que fazer para ficar aliviada. E outro detalhe, para você não sofrer um auto-boicote, assim que acordar, repita, eu sou filha de Deus, depois do Shinsokan, ou depois, quando estiver terminando, diga, eu sou filha de Deus, eu não sou pecadora, eu sou filha de Deus. Deus é meu pai, Deus é minha mãe, eu sou filha de Deus.
eu não sou fruto do pecado, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Repetir essa frase toda hora, vou repetir, sou filha de Deus, eu não sou pecadora. Aí você afirma convictamente, eu sou filha de Deus, Deus é meu pai, Deus é minha mãe, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus. Eu não sou fruto do pecado, sou filha de Deus. Repita, sou filha de Deus, sou filha de Deus, sou filha de Deus, toda hora que puder. Andando, dirigindo, vai repetindo, sou filha de Deus, não sou pecadora, eu sou filha de Deus, não sou pecador, eu não sou fruto do pecado, sou filha de Deus. Aí, leia uma oração da verdade e orações, e em seguida comece a meditação em Shinsokan. Então você pode durante Shinsokan repetir essas palavras, eu sou filha de Deus, não sou pecadora, eu não sou filha do pecado, sou filha de Deus, ok? E outro detalhe, não fique com uma agenda vazia, fique com a agenda cheia. Procure manifestar mais caridade. A associação que está próxima da sua casa, procure participar mais, colaborar, não só participar. Ajude mais, colabore na limpeza, na organização, tirar um pozinho daqui, tirar um pó de lá, ficar na recepção, reverenciando as pessoas. Muito obrigado, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito obrigado, ok? Então, faça isso constantemente, diariamente, ok? Pergunta número 7. Idade, sexo, estado civil, não mencionou. Amo meu parceiro, estamos juntos há 7 anos, moramos juntos há 2 anos. Ele tem 40 anos e sinto muita falta dele ser mais proativo. Na casa não faz praticamente nada. Ele não é um homem que busca trabalhar com afinco e ser provedor da casa. Somos muito fiéis a Deus. O que posso fazer para ele mudar esse âmbito? Já conversei com ele, mas ele acha que já faz o suficiente. Mas não reconhece que, como homem, poderia fazer muito mais. Eu trabalho fora e faço praticamente tudo em casa sozinho. Ele é muito preguiçoso e vive deixando as coisas para fazer no outro dia. Bom, o que você tem que fazer é parar de pensar que ele é preguiçoso. Conforme cresce, assim será. Se você acreditar que ele é preguiçoso, ele vai continuar preguiçoso. Se você reconhece aquilo que... Quanto por cento que você reconhece que ele é proativo, que ele é dinâmico, trabalhador? 1%? Então só vai manifestar 1%. Enquanto você tiver em mente que ele é preguiçoso, ele vai continuar preguiçoso. Então você tem que mudar totalmente. Ele provavelmente é filho caçula ou é um temporão. Então, na verdade, foi um pouco mimado pela mãe, a supermãe, que dava tudo, queria tudo, e ele acostumou a receber tudo de mão beijada, como diz na gíria. Então, dê para ele o livro Buscando o Amor dos Pais. E vá com ele assistir um seminário de gratidão aos pais. Vá junto. Quem não fale, vá lá, faça isso. Vá junto, faça com que ele participe, que ele sinta bem e que você está ao lado dele. E não fazendo com que o problema é seu, vai melhorar. Não, se você pensar dessa forma, ele não vai participar. Então, vai junto. Vamos lá participar do seminário Buscando o Amor dos Pais. E muitas coisas, seminário de gratidão aos pais. E muitas coisas vai servir para você também. Você vai ver também, porque algumas coisinhas que você teve com relação ao seu pai, com sua mãe, e está projetando no seu marido, no seu companheiro. Então, agradeça a papai, agradeça a mamãe, participe e não fique cobrando, faça isso, faça aquilo. Imagine, põe o verbo imaginar, imagine, comece hoje, imaginar que ele é muito ativo, que é estudioso, que está trabalhando, fazendo a limpeza, cozinhando, tudo isso, imagina essa cena. Aí quando você chega do trabalho, ele já fez a comida, ele já limpou a casa, ele aproveita cada minuto de sua vida. Agora, outro detalhe, dê para ele o livro Dinamize Sua Capacidade, ou A Verdade 1, ou o livro dos jovens, como a dedicatória. Eu confio em você, sei que você é um dinâmico, um trabalhador, um filho de Deus maravilhoso. Eu confio em você. Mas não adianta só falar se você não imaginar que ele está trabalhando. Durante o dia, quando você está indo para o trabalho, na hora que ele está trabalhando, no momento que tem disponibilidade para pensar, pense, você é filho de Deus, você é dinâmico, você é trabalhador, você é dinâmico, você é trabalhador, você é dinâmico, você é esforçado, você é dinâmico e trabalhador. Repita isso 5.000 vezes por dia. Quando você sentir que ele é dinâmico e trabalhador, ele vai começar a trabalhar dinamicamente. Ele não vai perder tempo para coisas. Ele não vai ficar só parado. Ele vai praticar, vai fazer alguma coisa. Então, quando ele fizer alguma coisa, você chega em casa, não
Não finge que não viu. Elogie, fala, muito obrigado, você é maravilhoso, você já fez isso. Olha, você já fez a janta, muito obrigado, muito obrigado. Você é um parceiro maravilhoso, você é um filho de Deus maravilhoso. Elogie, não deixe de elogiar. Você é dinâmico, trabalhador, e passe todo dia pensando nisso, ok? E faça tudo isso que as coisas vão começar a mudar. Muito obrigado. Todo dia começa com escolhas. E talvez a mais importante dessas escolhas seja: quais palavras deixamos entrar no nosso coração? Chegou o Palavras de Luz 2026 Preceitos Diários. Uma nova edição com mensagens que renovam a alma e transformam o ambiente onde você vive. São 31 mensagens para começar o dia com fé, fortalecer sua conexão com Deus e viver em plena harmonia. A cada nova edição, renova-se o compromisso com a palavra positiva que acolhe, desperta e transforma. Disponível nas versões mesa e parede, adquire em nossa livraria virtual ou em uma das sedes da Seitoneia mais próxima de você. sni.org.br/onde encontrar. Acesse livraria.sni.org.br, WhatsApp 11 5074 4180. Palavras de Luz 2026, Preceitos Diários, um presente espiritual para iluminar vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, vamos para a parte 2. Para fazer a pergunta, não escreva no chat, escreva no e-mail estudoaverdadedavida, tudo junto, estudoaverdadedavida, @sni.org.br. E para agendar, para receber uma orientação pessoal, vocês podem ir todos os dias na sede central, em Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 1266, perto do metrô Conceição, na mesma avenida, fica saindo do metrô, vá para o 1266, ali está a sede central da Seitoneia. Para agendar comigo, telefone é operadora 11, telefone 5014-2258, 5014-2258, ok? E se não quiser comigo, então pode ser outros preletores que vão te orientar, estar à sua chegada. Então vamos para os tradicionais abraços. Goiânia, Eliana Valcácer Lima. Abraço para Batatais, Paul Queen. Paul Queen. É um pseudônimo, né? O nome do artista, Paul Queen. Adelino Takashiro Kawamura. Não mencionou a cidade. Lá do Paraná, Yolanda Furlaneto. Capital do Paraná, Curitiba, Yolanda Furlaneto. Márcia escreveu: fico esperando a semana toda chegar quarta-feira, mas esqueceu de mencionar a sua cidade, né? Muito obrigado, Márcia. Portugal, Iradeleiria, Cacauses, ou é um apelido ou é o sobrenome, não sei. Leiria, Portugal. Muito bonita a Leiria, quem não conhece, é maravilhosa cidade. Lá, São Paulo, Lapa, Newton Cunha, Avaré, Cássia Valentim, Sônia Chalub, não mencionou a cidade, e Uberaba, Márcia 4967, não sei que número é esse que estava no chat, tá? Márcia de Uberaba. Dudinha 530, agradeceu, esqueceu a cidade. Obrigado, Dudinha. Lorival Castro, falei muito obrigado 1 milhão de vezes. Lorivan Castro, chegou a 1 milhão, parabéns, Lorivan, muito obrigado. Santa Lúcia, Minas Gerais. Saulo Carvalho Bifano. Franca, Regional Ribeirão Preto, Odete, um abraço, muito obrigado. Então vamos para a verdade 1, página 122. Aqui diz o seguinte, lá embaixo: não reclame da sua infelicidade. Não reclame nem por 1 minuto. Palavras são sementes, e quanto mais você falar de tristeza e pessimismo, mais se concentrará ao seu redor a atmosfera de pessimismo e tristeza. A tristeza preencherá o seu lar,
não só envolvendo, sufocando, mas também atraindo fatos inconvenientes. Eu vou repetir que é muito bacana. Não reclame não reclame nem por um minuto da infelicidade. Palavras são sementes e quanto mais você reclamar tristezas e pessimismo, mais se concentrará ao seu redor sobre tristeza e pessimismo, mais concentrará ao seu redor a atmosfera de pessimismo e tristeza preencherão o seu lar só de envolvendo e sufocando, mas também atraindo fatos inconvenientes de acordo com os ditados. Semelhante atrai semelhante. Marimbondo pica no rosto de quem reclama, de quem chora. Sobre esse detalhe, eu lembro de um caso do senhor que foi pedir orientação para um professor Seichonoye, e isso aconteceu no Japão. Aí ele disse, eu chego em casa e não sinto alegria. Aí o pretor perguntou, mas você briga com a esposa? Falou, não brigo. Mas por que você sente essa tristeza? O que você faz quando chega em casa? Eu chego em casa, troco de roupa, vou no meu quarto e fico tocando umas músicas, ficando no meu instrumento musical, cantando umas músicas. Aí ele perguntou, que tipo de música você canta? Eu gosto de música de fossa, dor de cotovelo. Por isso que você não tem alegria, porque você só fica pensando, cantando tristeza, adeus, não sei o quê. Então isso faz com que não tenha tristeza na sua casa. Mude o repertório, não fique cantando música de fossa, música de tristeza. Só cante coisas alegres, tá? Não adianta, veja os passarinhos. O passarinho canta alegremente, você não vê o passarinho cantando aquele cantar triste. É aquele... Eu não sei imitar passarinho, mas passarinho procura simplesmente externar a sua alegria. Ele procura dar alegria para quem ouve. É nesse sentido que ele faz. Tá? Então, isso é importante que você faça isso. Então, veja bem o que aconteceu. Um fato que ocorreu, eu estive lá nos Estados Unidos várias vezes, né? Várias vezes, que é mais 8, 10 vezes. Nem isso, talvez. Aí, quando estive lá uma vez, conversei, orientei uma mulher latina, de um país latino, que quando ela nasceu, o pai saiu de casa. E ela ficou só com a mãe, com a mãe, ela e a mãe. E quando ela casou e deu à luz, o marido foi embora e levou a filha recém-nascida. Então, a segunda tristeza. Quando nasceu, o pai saiu de casa, só ficou com a mãe. E não chegou a ter convivência com o pai. Quando casou, o marido foi embora e levou a filha recém-nascida. E aí conheceu a Seichonoye e mudou para os Estados Unidos. Uma tristeza muito grande. Quando ela me contou a sua vida, disse-lhe para romper esse ciclo kármico com oração do perdão e agradecimento. Perdão ao pai e perdoar o marido. Perdoar o pai e o marido. E ela começou a praticar rigorosamente essa prática. Então ela tinha um saquinho de pano que carregava 1 quilo de feijão. Quando ela ia uma amiga ou parente e pousava nessa casa, e ela falou, agora me dá licença que eu preciso praticar a minha lição de casa. E ela para o quartinho dela, onde ficava hospedada, e ficava lá com 1 quilo de feijão. Obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. E depois 1 quilo de feijão para obrigado, marido, obrigado, marido, obrigado, marido, obrigado, marido. Ela fez isso religiosamente todos os dias. Então, ela já tinha extraído o útero, tinha extraído o ovário e mais um outro órgão, parece que tinha 3 órgãos que era extraído, saiu do corpo. Já não lamentava mais, só estava lá, obrigado, 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 obrigado. E não sabia onde estava a filha. Não tinha nem ideia se estava lá no país que ela nasceu ou se estava em outro país. Aí um dia ela estava na internet e começou a conversar com uma jovem e perguntou, qual o seu nome? Tal. E o sobrenome? Você tem quantos anos? Aí ela falou, meu Deus, você é minha filha, você é minha filha. E ela nos Estados Unidos, a filha no país que ela nasceu. Você é minha filha. E onde você está? Eu agora estou numa lan house. E ela chorando disse, você é minha filha.
Quando ela começou a perdoar o pai, perdoar o marido, ela encontrou a filha. Aí depois ela, posteriormente, diga onde está e como é que você está. Ela falou, na minha casa não tem um computador, então pedi para o meu avô me levar para a Lan House. Então agora estou na Lan House. Foi nessa hora. Por que naquele momento, a filha estava na Lan House e ela também estava no computador e conseguiu conectar e descobrir onde estava a filha? Porque havia amor. Onde tem amor, existe união. Onde tem ódio, ressentimento, separação. Onde tem amor, se une. Então aconteceu essa união com a filha. Depois ela pegou o endereço, pegou um avião, foi lá para esse país e conheceu pessoalmente, reencontrou a filha pessoalmente, já estava com moça de 16 anos mais ou menos. Então essa alegria ela obteve quando perdoou definitivamente o pai e o marido. Verdade, vamos para a verdade 1, página 123. Aqui diz, no primeiro parágrafo, o insucesso nada significa, a queda nada significa, com a queda a semente consegue germinar. O homem também, quando é mal sucedido e cai, pode germinar, isto é renascer. Pode germinar, isto é renascer. E existe um provérbio chinês, japonês, que diz o seguinte, se você cair 10 vezes, levanta-te 11. E nós não temos um provérbio igual a esse, mas temos ele. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Começa tudo novo, tá? Então, vem a calhar esse relato, insucesso nada significa. A queda nada significa. Com a queda, a semente começa a germinar e crescer e vai para frente. Então, toda pessoa bem-sucedida, um dia fracassou em alguma coisa. Não tem ninguém bem-sucedido que não tenha fracassado em alguma coisa. Não tem ninguém. Todos eles fracassaram. Thomas Edison fracassou, entre aspas, mas ele, quando um repórter perguntou, um jornalista, Thomas Edison, o senhor fracassou 1000 vezes antes de descobrir a lâmpada? Eu não fracassei, eu descobri 1000 vezes qual é o caminho que não dá certo. É outra ótica que ele vê, é outra forma que ele vê as coisas, e não como fracasso. Eu descobri, eu aprendi, eu descobri. Então, da mesma forma, você chegou até onde está hoje, aí você começa a analisar. O que seria se não tivesse conhecido Seitione? Esse é um detalhe. Mas outro detalhe é que você procura entender e não entender pelo lado positivo. De tanto ler o livro da verdade, você começa a ver o lado positivo. Mas tem gente que começa, aprendeu a resmungar, reclamar, conheceu Seitione e se afastou do ensinamento. E continua reclamando. E a vida hoje dessas pessoas não estão bem, né? Não é porque saiu do Seitione, é porque deixou de praticar. Ao invés de praticar agradecimento, só fica reclamando, criticando. Então não tem como melhorar a situação. Então ela só vai atrair coisa negativa se ficar reclamando, criticando. Então agradeça, perdoe, ok? Como essa mulher fez, agradecendo e perdoando, ela teve um encontro. É um milagre verdadeiro, porque ela estava num outro país bem distante de onde ela nasceu e encontrou a filha dela. Por isso, ela foi perseverante. Deus fez com que a filha pedisse para o avô levá-la à Lan House. Lan House, para quem atualmente não se vê em Lan House em São Paulo, mas para quem não conhece Lan House, eu vou dar uma rápida esclarecendo que é um estabelecimento comercial onde, em algumas cidades ainda existem Lan House, onde você paga para usar computadores, ter acesso à internet, usar programas, até fazer trabalho de escola. Então, você paga um horário para usar um computador lá e usar a internet. Então, isso acontece em algumas cidades que não têm ainda, ou não tem a internet onde ela mora, então ela vai na Lan House porque ali tem a internet. Aparentemente, parece coincidência dela ter ido à Lan House. E, por outro lado, outro país bem distante. Na verdade, para vocês terem uma ideia, de onde estava a filha, onde ela estava, dá 10 horas de viagem, de avião. 10 horas de viagem de avião, ok? Então, mas não é mera coincidência. Como a mãe estava praticando a oração do perdão e o agradecimento todos os dias, o sentimento de ódio do pai
e do marido foram se apagando consequentemente, manifestou o quê? Amor e harmonia. Lembra daquele caso que eu comentei, daquela senhora que estava separada do marido pela 13ª vez? Ela foi na sede central, pediu orientação, e o pretor que orientou falou, vá praticar a oração do perdão para o seu marido. O marido já morava em outra casa, 13ª vez separado, aí ela começou a praticar a oração do perdão. E eu olhei para o relógio, falei, minha filha vai voltar da escola, eu preciso ir para casa para fazer a janta para minha filha. Foi para casa, foi para a cozinha, mas não puxou a cadeira, não foi para a pia nem para o fogão. Puxou a cadeira da cozinha e continuou fazendo a oração do perdão, oração do perdão. Aí ele escutou um ruído na porta se abrindo, olhou para trás, era o marido, estava lá. Aí ela assustava, você é por aqui, você é por aqui. Eu falei, eu não sei por quê, mas eu estava no centro da cidade, mas de repente eu senti uma saudade de você, porque havia sintonização das ondas de amor dela para o marido. Aí ele sintonizou isso, começou a sentir uma saudade e voltou para casa. Então, isso é consequência da oração do perdão e o agradecimento, ok? Não é mera coincidência, não. Consequentemente, acontece esse fato quando substitui o ódio por amor, substitui a raiva, a mágoa pelo perdão e agradece, muda tudo isso e aí também melhora a saúde. Muitas pessoas, por exemplo, eu creio que eu comentei uma vez aqui, trabalhava em Biana, um pretor, que ele começou, uma mulher foi pedir orientação para ela tinha as mãos assim, os dedos assim, e não fechava a mão nem abria. Aí ele lembrou de uma coisa que eu falei, falou, você não guardou muita mágoa, ódio de alguém? Ele falou, sim, da minha ex-sogra e do meu ex-marido. Então perdoe. Quando ela começou a perdoar, no mesmo seminário ela se curou, aí os dedos começaram a se mover. Então isso é consequência do perdão. Okay? E quando ocorre o perdão verdadeiro, puro, sem tolerância, sem ser tolerante, sem ser condescendente. Ser condescendente é aquela postura que para inglês ver, essa expressão em inglês ver, é quando havia aqueles navio negreiro que iam na África buscar os negros para usar como escravo aqui do Brasil, e os ingleses eram contra isso. Então, quando parava no oceano, assim, no mar, um navio inglês, então em cima eles colocavam mantimentos, e então os ingleses pensavam, não, daqui é mercadoria, nós estamos buscando isso, buscando aquilo. E o inglês, tá bom, mas embaixo, no porão, estava cheio de escravos sendo transportados. Por isso que eu usava a expressão, é para inglês ver, só para tapear, para inglês ver. Isso não funciona, né? Isso é uma coisa política para inglês ver. Por isso que só de fachada, fingir que está tudo bem, para os vizinhos saberem que está tudo bem, mas por dentro tem aquela mágoa, aquele ódio, e de repente os vizinhos ficam sabendo que o casal se separou, que a família se desestruturou, mas como? Eles viviam bem? Aparentemente, né? Entre aspas, aparentemente, perante os olhos do vizinho estava tudo bem, mas na verdade não tinha, era uma guerra fria, naquele lar. Por isso que perdoar e praticar a oração do perdão não é favor para ninguém, é favor para você mesmo, que você está fazendo, ok? Então vamos para a página 123, último parágrafo. Aqui diz, se você desenhar com firmeza na mente aquilo que deseja melhorar e passar a agir para concretizar isso, certamente reunirão ao seu redor amigos e eventos que contribuirão para a realização do seu intento. Então, vou repetir aqui. Aqui eu grifei aqui a palavra firmeza e fiz um círculo vermelho sobre a palavra firmeza. Se você desenhar com firmeza, com convicção, na mente aquilo que você deseja melhorar e passar a agir para concretizar isso, certamente se reunirão ao seu redor amigos e eventos para contribuir para a realização desse evento. Com certeza isso vai acontecer. Então, esse é um detalhe que nós devemos ter em mente. Aí o mestre fala sobre a Alemanha e vamos deixar isso para a próxima aula. Então, firmeza, desenhar com firmeza. Sinônimo de firmeza é desenhar com rigor.
desenhar com persistência, desenhar com constância, insistência, vontade, ânimo, confiança, tenacidade, ser disciplinado, força, vigor, dureza, firmemente, tudo aquilo que é firmeza, você estabelece dentro de você essa convicção, aí com certeza vai dar tudo certo. Mas igual, por exemplo, parar de fumar, aí eu tentei, então não teve firmeza. Tentar é uma coisa, determinar, tomar decisão com firmeza é outra coisa. É isso que tem que ser feito. Com firmeza, eu vou parar, não vou mais fumar, não vou mais viciar em jogos, toma decisão e não faça mais. Aí não deixe cair em tentação. Lembre disso, não deixe cair em tentação. Ou você segue o eu verdadeiro, ou segue o eu falso. Só mais uma vez, todo mundo faz, não sei o quê. Isso é a voz da tentação, é a voz do falso eu. Dentro de você, a voz de Deus fala, não faça. Não faça isso que vai te causar sofrimento. Não faça isso que vai te causar um sentimento de culpa. Então não faça. Faça aquilo que é bom. Siga o caminho da verdade e manifeste o amor em todos os atos. Ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Mulher, você é luz, é força, delicadeza, renascimento. Em qualquer estação da vida, você pode florescer. Em 2025, venha viver uma experiência transformadora no seminário Mulher Feliz. Com o tema Mulher, floresça em qualquer estação, este evento foi criado para você, que deseja se reconectar com sua essência divina e redescobrir o poder que habita em seu interior. Serão dias de intensa vivência espiritual e emocional. Palestras, orações, práticas dinâmicas e módulos conduzidos por orientadores experientes abordarão temas como mulher, floresça sendo mulher, aceitando o seu corpo, em seu relacionamento amoroso, em sua vida profissional, em sua vida financeira. Mulher, floresça como mãe, floresça com a nova civilização e ainda a beleza de florescer em todas as idades, nos 60, 70, 80 anos ou mais. A cada palestra, um monólogo abrirá espaço para reflexão, cenas da vida real que tocam a alma e nos fazem olhar com mais compaixão para a própria história. O passado não define quem você é. Você pode se reinventar, recomeçar, florescer. Mesmo que ninguém tenha acreditado antes, agora é a sua vez de se dar uma nova chance, de amar a si mesma com todo o carinho que merece, de vibrar com a vida e despertar a luz de Deus em seu coração. Garanta sua participação e transforme sua vida. Inscreva-se agora. Acesse www.sni.org.br/mulheres ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 34 ou ainda pelo e-mail pombabranca@sni.org.br. Mulher, o seu tempo é agora. Floresça em qualquer estação. Esperamos por você no Seminário Mulher Feliz 2025. Dê-se esse presente. Viva plenamente sua natureza divina. Você já imaginou unir a espiritualidade e o empreendedorismo para potencializar os seus negócios e a sua vida? Vem aí o Seminário da Prosperidade de Oferenda de Trabalho para empresários, executivos, profissionais liberais e empreendedores. De 12 a 16 de novembro, em meio à natureza, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitinoye, na cidade de Ibiúna, São Paulo, tem o tema principal, Abrindo o Canal da Provisão Infinita.
para que a gente possa abrir o nosso canal com a prosperidade e para que possamos manifestar essa prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Acreditamos que a prosperidade verdadeira nasce do equilíbrio de todas as áreas da sua vida e que potencializar o seu lado espiritual é o fator fundamental para que isso aconteça. O seminário acontece durante 5 dias, numa imersão para despertar a sua natureza divina, o seu verdadeiro eu. Isso acontece através das palestras, das práticas, das cerimônias, da meditação Shinsokan, das vivências e da tão aguardada oferenda de trabalho, onde nós vamos a campo agradecer obrigado papai, obrigado mamãe, manifestando a nossa gratidão para aqueles que nos deram a vida. Afinal, a gratidão é o pilar fundamental para que a gente possa prosperar em todos os sentidos da nossa vida. E para estar conosco durante esses 5 dias, preparamos um time especial de orientadores. Olha só quem estará conosco. Aqui da cidade de São Paulo, diretor-presidente da Seitinoe do Brasil, preletor José Adalton de Oliveira. Preletora Regina Célia Feixes Vieira, aqui da cidade de São Paulo. Lá da cidade de Fortaleza, do Ceará, a preletora Ivone Gomes Holanda. Aqui da cidade de São Paulo, preletor Eurico Fleury. Lá da cidade de Curitiba, preletor Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior. E também da cidade de São Paulo, preletor Bruno Tiba Fatini. Venha viver essa experiência transformadora de união da espiritualidade com o empreendedorismo. Venha abrir o canal da provisão infinita para que você possa ter uma vida repleta de prosperidade e de propósito. Saiba mais sobre esse seminário aqui no nosso site ou através do telefone, que também é o WhatsApp. Muito obrigado!